Aviso de bomba, hein? Prepare-se para a explosão. Na semana passada eu fiz um vídeo aqui na terça-feira em que eu falei, olha, tem alguns rumores fortes lá no Rio de Janeiro, principalmente depois de uma entrevista bombástica da Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República, no caso Marielle. Esses rumores são de que os mandantes do caso Marielle estão envolvidos com militares, são militares envolvidos com milícia. E esses rumores fortes dizem que famílias de milicianos cujo sobrenome começa com a letra B, estão por trás do crime da Marielle. Logo, eu sei que você pensou no nome Bolsonaro, mas a família Bolsonaro não é a única família de milicianos cujo sobrenome tem a letra B no Rio de Janeiro, apesar de ser a mais famosa e ser ligada às outras famílias de milicianos e militares. Pois bem, até falei, os rumores dizem aí que a Marielle descobriu um mega esquema de tráfico de drogas de militares no Rio de Janeiro, e logo depois que começou a intervenção militar no Rio, para quem não se lembra, em fevereiro de 2018, teve uma intervenção militar no Rio de Janeiro, o interventor era o general Braga Neto. Um mês depois, a Marielle é morta. O então ministro da Justiça do Michel Temer, no fim do governo, ou seja, 9 meses depois da morte da Marielle, falou, olha, tem gente muito, muito, muito poderosa. A Raquel Dodge também falou, tem gente que é tão poderosa que está nas entranhas ali do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Civil. Essa investigação não vai andar. A Raquel Dodge confirmou as informações na entrevista aí há cerca de 10 dias. Eu falei isso aqui. Pois bem, eis que agora nós sabemos que o avião de Jair Bolsonaro, o avião presidencial, servia para fazer tráfico de joias. Além de outras coisas ali, de transportar o Bolsonaro, o avião também transportava joias. Sabemos também que o Bolsonaro ele não queria ir na Cúpula das Américas de 2022, que era um evento que o Joe Biden organizou, e que eu lembro de 2022, eu falei, olha gente, esse é um evento fracassado do Joe Biden, nenhum dos grandes líderes da América Latina quer ir nesse evento, ninguém quer contato próximo com o Joe Biden, estão todos por aqui com o golpismo dos Estados Unidos e com a maneira como ele está fazendo imperialismo no mundo e com o que ele está fazendo lá na Ucrânia. Pois bem, eis que de repente o Bolsonaro vai para a Cúpula das Américas. Por que ele foi para a Cúpula das Américas? Porque no avião presidencial ele levou joias que foram vendidas na época, em junho e julho de 2022, essas joias foram vendidas e para o Bolsonaro embolsar ali dinheiro da propina. Você fala, caramba, Thiago. Só que o Bolsonaro não fazia apenas tráfico de joias no avião. Também tinha tráfico de drogas. Tá lembrado do caso dos 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro? Agora lembre-se, quem é que eram os envolvidos nesse caso dos 39 quilos de cocaína? Você sabe quem eram? Militares. Lembre-se, o avião do Jair Bolsonaro foi usado para fazer tráfico de drogas várias vezes, segundo a investigação da Polícia Federal. Pelo menos 6 vezes o militar que foi preso na Espanha utilizou o avião presidencial para fazer tráfico de cocaína. 2 vezes do Brasil para a Espanha e pelo menos 4 vezes em território brasileiro, em viagem saída do Rio de Janeiro para o Nordeste, outra de São Paulo para o Nordeste e outras também entre outras regiões do Brasil. Tá, aí você fala, caramba, mais um esquema aí de tráfico de drogas envolvendo militares. Você lembra lá do caso Marielle e fala, putz, a coisa começa a fazer sentido. Só que tem um problema aí. A investigação da Polícia Federal sobre os 39 quilos de cocaína foi feita durante o governo Bolsonaro. Eu sei, você sabe, que o governo Bolsonaro interferia na Polícia Federal. Eles não conseguiam interferir em tudo. Teve investigação aí que prendeu o ministro da Educação do Bolsonaro que pedia propina a prefeitos. Depois ele conseguiu, obviamente ele afastou o delegado, transferiu o delegado, acabou com a carreira do delegado. Teve investigação que pegou ali a maior apreensão de madeira da história, ligada diretamente ao então ministro do Bolsonaro, Ricardo Salles. Depois, de novo, o delegado, que era o delegado Saraiva, foi transferido, acabaram com a carreira dele. Estava respondendo a processo até hoje por conta da operação ali que pegou os bolsominions. Porém, tem investigações que o Bolsonaro conseguia interferir. A investigação do caso Adélio é um delegado bolsominion, que agora esse delegado está junto com a Gabriela Hart. Até hoje sai notícia nova ali, sem destaque nenhum, porque a armação foi desmascarada. Aqui por nós, inclusive, o primeiro a desmascarar fui eu. E depois, no dia seguinte, o Lula falou. Uma armação lá da Gabriela Hart, com o delegado do caso Adélio, para falar que o PCC queria, em conluio com o PT, sequestrar o Sérgio Moro. Tá lembrado disso? Pois bem, você vê que em algumas partes o Bolsonaro conseguia interferir na Polícia Federal. A investigação dos 39 quilos de cocaína teve uma coisa bem curiosa. Foi provado que o militar preso na Espanha, pegou 6 anos de prisão lá na Espanha, ele agiu com a ajuda de militares do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional.
O chefe do GSI era o general Heleno. General Heleno é quem escolhia a dedo todos os membros do GSI. Ninguém entrava ou saía do gabinete sem a anuência de general Heleno. A investigação da Polícia Federal jamais tentou descobrir quem eram esses militares que estavam ajudando e quem é que os indicou, quem é que os colocou no cargo. Acabei de falar, acabei de falar aí quem deve ser. Eu bati aqui no cabo sem querer. Acabei de falar aí quem os indicava. Mas a Polícia Federal não foi atrás. Simplesmente pegou aquele militar, pegou mais 2 ou 3 militares ali e pronto. Encerrou a investigação e falou, ó, tá aí, ó, conseguimos, descobrimos aí quem eram os, chama mula, né? Os que levavam as drogas do Brasil para a Europa e transportavam drogas no Brasil. Não foram atrás de onde veio as drogas, não foram atrás de para onde iam as drogas, veja bem, não foram atrás de quem indicou os militares do GSI e quem eram esses militares que facilitavam a entrada de drogas no avião do presidente da República. Dá para acreditar numa coisa dessa? Na época, o ministro da Defesa era o general Braga Neto. Aí você fala, caramba, Thiago. Pois bem, a Polícia Federal tem que reabrir essa investigação e ver isso aí, com mais cautela, porque tem muita coisa ali. Vamos lembrar, aqueles 39 quilos, qualquer coisa que entra no avião presidencial, todos os militares eles têm que passar, assim como qualquer outra pessoa no aeroporto, tem que passar por uma maquininha de raio-x. Então, o militar que está lá, seja uma mala grande ou pequena, como está entrando no avião presidencial, aí todas as malas passam no raio-x. Se você já fez uma viagem internacional, você deve falar, caramba, Thiago, mas eu já viajei, a minha mala grande eu despacho lá e eu só recolho no outro país. Essas malas, muitas vezes, não passam no raio-x. Mas, em viagens no avião presidencial, por questão de segurança, tudo passa. Porque e se algum traidor colocar uma bomba na própria mala e quiser matar o presidente da República? Você nunca vai saber quem é, porque afinal a mala explodiu, o avião explodiu, não sobra nada depois, sobra quase nada, sobra caixa preta e olhe lá, você não vai nem saber quem foi. Ó, explodiram o avião presidencial. Se o cara não deixar prova, vai ser difícil pra caramba achar quem foi. Pois bem, por isso que tudo passa pelo raio-x. Como é que passou pelo raio-x 39 quilos de droga? Pois bem, não passou pelo raio-x. Ou foi feita uma facilitação para o militar que transportava a droga, para que ele pudesse entrar com aquela droga no avião do Bolsonaro. Saiba disso. Facilitação feita por funcionários que não foram identificados em 4 anos de investigações. Isso foi em 2019. Foi em julho de 2019, fez 4 anos aí mês passado. Caramba, peraí, vocês não identificaram quem foram? Todos esses lugares têm câmera. É a coisa mais fácil do mundo. Você vê lá na câmera quem era o responsável no dia em que não passaram a mala. Sim, foi fulano. Por que você não viu? Porque mandaram não ver. Quem mandou? Fulano. Quem indicou? General Heleno. O General Heleno é o responsável? Bom, responsável se ele é culpado e cúmplice, a Polícia Federal deveria investigar, o que não fez na época. Aí você lembra disso, militares traficando drogas, alia-se isso ao caso Marielle, e lembre-se, pessoas com sobrenome letra B. No caso Marielle também tem um bicheiro que foi apontado como acima. No caso, não sabe se é um dos mandantes ou se ele é comparsa dos mandantes, que é o Bernardo Belo. Outro aí que tentou interferir nas investigações, segundo a Raquel Dodge, e lá na Justiça do Rio de Janeiro arquivaram tudo, é o Domingos Brazão, aliado amicíssimo do Flávio Bolsonaro. Aí você vê que a letra B lá no Rio de Janeiro a coisa tá difícil. Tá bem difícil. Aí você fala, caramba, dá pra piorar? Dá pra piorar. Por quê? Porque depois você tem o Bolsonaro, você tem o General Heleno do GSI, você tem outros aí, envolvidos diretamente no tráfico aí de joias no avião presidencial. E isso a Polícia Federal já sabe. Agora você imagina que esse pessoal cometia todo tipo de crime. Porque o governo Bolsonaro foi o governo que foi uma mãe para as facções criminosas. Eu expliquei aqui já algumas vezes que o maior custo operacional de uma facção criminosa é importar, ou seja, traficar armas. Por quê? Porque eles precisam estar armados até os dentes. Senão não funciona esse modelo de negócio deles, que a polícia ia lá, prendia todo mundo, acabou. Então eles têm que estar armados até os dentes exatamente para dificultar essa ação aí da polícia. Para traficar uma arma antes, um fuzil antes, custava aí, segundo matérias da imprensa, de 120 a 180 mil reais cada fuzil, um fuzil. Depois que o Bolsonaro legalizou tudo, um fuzil eles conseguiam comprar por 30 a 35 mil. Quando compravam no atacado, conseguiam até desconto. Então eles só precisavam, em vez de
pagar propina para policial rodoviário federal, pagar propina para militares, pagar propina para fulano, cicrano, beltrano, para depois pegar uma arma que geralmente vinha do Paraguai ou da Bolívia, por vias terrestres ou aéreas, não importa, para conseguir uma arma. Geralmente importavam de várias, né? Custava milhões. Aí não, era só conseguir um CPF, abrir um clube de tiro de fachada ou usar algum clube de tiro aliado de algum amigo e sair emitindo aí certificado de clube de tiro para pessoas que nem sabiam que tinha esse certificado e comprar armas legalmente. Aí comprava 10, 15, 20 de uma vez e conseguiu até desconto comprando no atacado, que eram vários CPFs comprando juntos. E isso foi provado, que as facções criminosas faziam isso. Aliado a isso tudo, o governo Bolsonaro começou uma política de falar o seguinte: não vamos legalizar droga nenhuma, tem que ser uma coisa criminalizada, porque se for criminalizada, você é obrigado, quem quiser comprar, a comprar com traficante. E tem gente que fala, mas a culpa é do usuário. Olha, nos Estados Unidos, no século passado, teve por quase 2 décadas, o consumo de álcool foi proibido. Sabe o que aconteceu? Traficantes, o mais famoso é o Al Capone, mas vários traficantes de álcool começaram a ficar multimilionários. Por quê? Porque as pessoas queriam continuar consumindo álcool, só que não podia. Então os traficantes faziam isso. Só que o que acontecia? Era álcool batizado, álcool adulterado, álcool que a pessoa bebia e era envenenada e morria, álcool que dava problema. Por quê? Porque não tinha uma regulamentação do que pode e o que não pode colocar dentro de uma garrafa. No caso das drogas, a mesma coisa. Quem não era a favor da liberação do álcool? O Al Capone. Mas alguém que realmente não queria que liberasse era ele. Assim como no Brasil, quem não é a favor da liberação disso aí tudo? Bolsonaro e os militares. Fala, que estranho, né? Esse pessoal tá traficando drogas dentro do avião presidencial. Veja, a Polícia Federal investigou e achou 6 viagens. E depois não investigou mais. E depois não investigou os outros. Quer dizer, não sabemos, foram dezenas ou centenas de viagens. Também não sabemos de onde veio a droga. Você não sabe de onde veio a droga, foi transportada no avião do Bolsonaro até hoje. Não se sabe quem fabricou, quem pagou, por quanto e nem para onde ia. Ia para a Espanha. Tá, para quem? Quem era o traficante espanhol ou brasileiro na Espanha que ia levar essa droga? Ele ia sair e acabar na Espanha ou da Espanha iam levar para outro lugar? Não sabemos. A Polícia Federal não quis saber. Estranho, né? Então você começa a ver que os casos estão começando a se cruzar. Cada vez mais. E aí você vê que o modus operandi da quadrilha era sempre o mesmo. Olha, o Bolsonaro é presidente da República, então ele usa toda a estrutura da presidência da República para cometer crimes. Sejam os seus ajudantes de ordens, todos eles, todos, sem exceção, todos os ajudantes de ordem do Bolsonaro ali atuando para desviar joias do acervo público e colocar no acervo privado do Bolsonaro, e depois atuando para transportar essas joias no mesmo avião que transportava cocaína, transportar essas joias para outros países para vendê-las em outros países. Por que não vender no Brasil? Porque vai que alguém compra. Então vamos vender em outro país, ninguém vai saber quem é o dono. O militar lá pega a joia, no caso um general da ativa pega a joia, general Cid, leva lá numa loja de penhora e fala, vocês podem leiloar para mim? Quando leiloarem, eu recebo a minha parte do dinheiro. Ele vende por 68 mil e a loja ia vender a joia por 120 mil. Quando descobrem o esquema, eles mandam o Frederick Wassef, que era o melhor amigo e advogado do Bolsonaro, para recomprar as joias. Aí eles ganharam 68 mil e recompraram por 120 mil. Esse pessoal é burro em absolutamente tudo que faz, né? Olha, perderam o quê? 52 mil nessa brincadeirinha aí das joias. Só no conjunto de Rolex perderam 52 mil, mas devem ter lucrado em inúmeras joias. Agora a Polícia Federal vai querer saber, vai querer não, já está sabendo, já queria saber, lembre-se, quando a Polícia Federal torna público o inquérito, foi tornado aí 105 páginas do inquérito foram tornadas públicas, é porque eles já estão pelo menos 1 ou 2 meses na frente disso. Então já deve saber faz 1 ou 2 meses se em outras viagens também teve tráfico de joias. E se as inúmeras viagens do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do almirante Bento Albuquerque e de outros para as Arábias, também eram viagens para receber joias como propina. Também estão aí e estão querendo adiantar isso agora, viu? A informação inicial é que fariam isso depois. Mas agora estão querendo fazer em paralelo um novo inquérito para saber o seguinte, tá, foi propina? É muita joia, pô, não é normal um chefe de Estado, um ditador aí, ficar dando joias, milhões e milhões e milhões e milhões de joias para o mesmo presidente. É até normal nesses países aí árabes, vai lá um presidente, ele dá um presente qualquer, um presente até caro. É normal.
Mas dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 100 presentes. Fala, peraí. Isso não é normal. Ainda mais quando esses ditadores receberam uma refinaria para eles. Então aí você vê, peraí. Então a Polícia Federal agora vai investigar, tão querendo adiantar isso, um inquérito só para ver o que foi propina e o que deu em troca para os árabes. A coisa vai ficar bem feia, prepare-se e os casos vão começar a se entrelaçar, viu? Vai começar a coincidência de um caso a encaixar na coincidência de outro. A coincidência desse outro caso a encaixar na coincidência daquele. Você fala, epa, peraí, todos os envolvidos são os mesmos. Engraçado, boa parte deles tem o sobrenome começado com a letra B. Espera algumas semanas e teremos quase todas essas respostas. Só o que pode demorar aí algum tempo é o caso da cocaína no avião, porque esse caso a Polícia Federal não está focando nisso agora, está focando no caso Marielle e no caso da Zoe. Mas a cocaína do avião também, viu? Vai ter um momento em que saberemos toda a verdade por trás disso. E prepare-se, viu? Que tem gente aí que está em pânico com o que será revelado. Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!